Olá pessoal, estamos aqui de volta e vou falar com vocês hoje sobre notas fiscais e o ciclo, os demais elementos que compõem esse ciclo de execução de um contrato. Então vamos começar falando sobre aspectos a se avaliar em notas fiscais por aqueles que vão fiscalizar a execução contratual. As notas fiscais, embasando as notas fiscais, nós temos algumas vezes boletim de medição, muito comum em obras, tá? Relatório de fiscalização, muito comum em prestação de serviços, limpeza, conservação. Vamos falar também sobre um pouco sobre o atesto feito por aquele que é designado para esse fim. Aquele servidor público designado para atestar uma nota fiscal. Então, esses elementos aqui, o boletim de medição, o relatório de fiscalização, são base, muitas vezes, para a fundamentação dessa nota fiscal e para o respectivo atesto. Normalmente feito por um engenheiro, por exemplo, se for um caso de um engenheiro civil, se for um caso de uma obra, ou por uma terceira pessoa, no caso de uma prestação de serviço, que conheça aquela execução daquele serviço específico. Vamos falar também um pouco sobre os comprovantes de despesa, alguns cuidados de despesa que compõem esse ciclo. Certo? Notas fiscais, a dica para vocês, deixa eu falar um pouco rapidamente aqui sobre isso, mas dá uma procurada lá no Google. Se você for lá no Google ou no Yahoo, qualquer outro desses buscadores, você colocar lá análise, notas fiscais TCU, você vai ter um documento chamado Análise de Documentos Fiscais Relacionados à Fraude. É um arquivo, tem vários conceitos e técnicas do que você deve avaliar numa nota fiscal especificamente. Na nota fiscal, apesar de muitas notas fiscais serem eletrônicas, nós temos hoje ainda notas fiscais impressas. Então o primeiro cuidado, que é muito interessante você verificar, é a IDF, a Autorização de Impressão de Documento Fiscal. A IDF. Certo? Verificar sua validade, verificar se aquela nota fiscal, a numeração da nota fiscal está englobada nessa IDF, se a gráfica autorizada a imprimir aquele documento é realmente aquela gráfica. Então são aspectos a serem verificados numa nota fiscal para apurar a sua idoneidade, se é apta para comprovar aquela despesa. Mas antes da nota fiscal, nós temos também quem? Esses elementos, os boletins de medição, os relatórios de fiscalização, esses elementos comprovam a execução do serviço. Por exemplo, numa obra, aquele boletim de medição, ele realmente retrata uma realidade? Um caso concreto que eu vivenciei numa obra específica, houve o pagamento daquele contexto da obra específico, só que não foi efetivamente executado e o gestor não verificou nada. Chegamos lá na fiscalização, aquela obra não tinha sido nada executado e tudo pago. O gestor alegou o quê? Alegou que ele adiantou o pagamento e que posteriormente ia ser executado aquele serviço. Só que quando foi indagado por nós se efetivamente ele teria como comprovar o material que foi comprado, ele não tinha como nos comprovar isso. Então houve um problema nesse boletim de medição que fundamentou essa nota fiscal e o respectivo pagamento também não era devido. Isso gerou uma glosa posteriormente. Tá? Então nós temos o elemento que dá base para a nota fiscal, também esse elemento que dá base, o boletim de medição, o relatório de fiscalização, para o atesto executado nessa nota fiscal, para aquele servidor designado para tanto, e que vai fundamentar o posterior pagamento, que deve ser o quê? Nominal, aquele que está prestando serviço, também é muito comum. Um aspecto interessante também de se verificar essa realidade de se é nominal ou não aquele que está prestando serviço. Por que dessa importância? Porque há sim ainda casos de prefeituras, isso acontecia, tem diminuído bastante isso, o pagamento ser feito nominalmente à prefeitura ou sacado na boca do caixa. Isso rompe o que a gente chama do nexo causal e gera a glosa daquela despesa específica, que não tem como comprovar o nexo causal. Uma vez que foi feito o pagamento para quem? Para a prefeitura e não para aquele, ou feito o saque, e se não tiver nenhum mais elemento que comprove que o prestador de serviço, que deveria realmente prestar o serviço, recebeu aquele recurso, aquele que foi contratado, realmente recebeu aquele recurso, então não há como se considerar aquela despesa regular e é feita a glosa. Tá? Então o pagamento tem que ser nominal àquele que foi efetivamente contrato. Um outro aspecto interessante de se apurar naquela nota fiscal e naquele contratado em si. É aquela empresa, ela tem condições de prestar o serviço? É uma empresa que a gente chama fantasma, de fachada,
Essa verificação é interessante previamente à execução contratual se apurar essa realidade, gestor. Cuidado, não custa verificar, dar uma gulgada lá e ver se a empresa realmente é uma empresa de fachada. A gente tem visto muito isso hoje na pandemia. Empresas que não têm nenhuma estrutura física para execução de contratos específicos e mesmo assim são contratadas e posteriormente tem todos os problemas que a gente tem verificado hoje na mídia nacional. Por exemplo, materiais que são com a possibilidade de pagamento antecipado, com as medidas provisórias que foram lançadas pelo governo federal, pagamento antecipado e para posterior recebimento do bem, que deveria ser o contrário, né? Pela regra você tem que receber o bem, atestar o recebimento do bem e depois fazer o pagamento. Mas a medida provisória do governo federal que tratou da antecipação, MP 966/2020, possibilitou essa antecipação do pagamento para posterior recebimento. E, nesses casos, as empresas fantasmas as empresas de fachada receberam os recursos, posteriormente não entregaram os bens e está tendo todo esse problema de operações que a gente tem vivenciado hoje. Então fica essa dica para também se verificar durante a fase de licitação se as empresas são de fachada, têm condições de prestar os serviços. Mas se constatar isso, pode inabilitar, mas podem ser adotados procedimentos administrativos para se encaminhar para as autoridades competentes para fazer essa apuração. Tá bom, pessoal? Então fica essa dica para vocês de hoje. Esse cuidado do gestor na análise da nota fiscal, daquele que ele designa para fazer essa análise, e também o gestor não deixar de apurar pelo menos alguns casos relevantes da execução contratual e na nota fiscal apurar aspectos como a IDF, notas sequenciais de uma mesma empresa durante a execução do mesmo contrato. Isso isoladamente pode não significar nada, mas pode ser mais um indício também de uma fraude naquela execução contratual, porque a empresa foi contratada somente para aquele empreendimento. Então são vários elementos que vão ser analisados em conjunto para verificar se realmente a empresa é uma empresa idônea para a prestação daquele serviço ou entrega daquele bem respectivo. E a questão do AIDF também importante ser verificada em notas fiscais impressas. Verificar se aquela nota fiscal realmente, uma nota fiscal eletrônica, ela foi realmente emitida por aquela empresa. Os sites das Secretarias de Fazenda fornecem esse serviço de consulta quando emite nota fiscal eletrônica, verificação da autenticidade da nota fiscal. E também aqueles que muitas vezes ainda permitem a impressão de notas fiscais, a consulta da IDF, mas o órgão público pode demandar a Secretaria de Fazenda perguntando a regularidade daquela IDF, os dados referentes àquela IDF, quem foi a gráfica responsável por aquela sequência de notas fiscais, verificar se aquela nota fiscal está dentro daquela sequência autorizada na IDF. Então esses cuidados o gestor pode tomar para evitar posteriormente alguma glosa por utilização de uma nota fiscal inidônea para execução contratual. E falamos sobre o boletim de medição, relatório de fiscalização, notas fiscais, atesto, a IDF, o atesto tem que estar com base nesses documentos que são suporte da nota fiscal e o comprovante de despesa nominal. Também esse cuidado durante a execução contratual, ser nominal aquele prestador de serviço, aquele que efetivamente executou a obra. E a apuração se aquele que está prestando serviço realmente tem condições, é uma empresa idônea para a prestação daquele serviço, para evitar depois uma responsabilização por ter sido feitos pagamentos para empresas que são de fachada, são empresas laranjas, são empresas que são inidôneas para a prestação de serviço, como a gente tem visto hoje na mídia nacional acontecendo. Fica a dica para vocês no dia de hoje. Um grande abraço, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Olá pessoal, para não perder o ritmo, vamos fazer aquela errata para vocês também de aspectos que nós verificamos ao terminar o vídeo. A primeira errata é com relação à medida provisória que eu mencionei, medida provisória 961, não 966. A medida provisória 961/2020 é que trata da antecipação de pagamentos para posterior entrega dos bens para a administração pública. Então fica aí essa pequena errata. E a outra, na verdade, não é uma errata, é só um alerta para vocês de onde procurar a informação da IDF, da Autorização de Impressão de Documentos Fiscal. Naquelas notas fiscais impressas, essa informação fica na parte inferior da nota fiscal geralmente. A IDF fica geralmente ali. Mas na nota fiscal impressa, essa informação da IDF fica disponível na nota fiscal diretamente, tá bom? E se você for consultar uma nota fiscal eletrônica, o documento a questão da autenticidade é verificada com a numeração constante da nota fiscal. Você vai no site da Secretaria de Fazenda e faz essa verificação da autenticidade da nota fiscal eletrônica. E se você é integrante do órgão público e não tiver acesso
à internet para essas consultas, você pode demandar diretamente para a Secretaria de Fazenda essa informação, e você também, como cidadão, pode fazer essa demanda também à Secretaria de Fazenda com base na Lei de Acesso à Informação. Você pode buscar essa informação sobre a autenticidade da sua nota fiscal, daquela nota fiscal que você tem em mãos junto à Secretaria de Fazenda respectiva, daquele serviço prestado, daquele bem que for entregue para você. Fica aí essas dicas, essas correções. Um grande abraço, deixe seu like, faça a sua inscrição ao nosso canal, ative o sininho para receber as novidades. Um grande abraço e até a próxima.